Paz de alça, meus irmãos e irmãs, que ao dos exércitos venha abrir nosso entendimento no dia de hoje, né? Que a gente venha entender o que a palavra dele quer passar para nós, né? Que ele venha guiar esse estudo, né? Um estudo muito importante para a igreja e para aquele que quer buscar a verdade, meus irmãos. O nome do estudo que a gente fez aqui, a gente deu o título de O que é a igreja? Igreja de pedra versus igreja viva. Eu e você. Vamos dar início, meus irmãos. Vamos dar início. Esse é um estudo, meus irmãos. Né? Primeiro, agradecer ao dos exércitos, né? Por estar sempre usando os seus servos, né? Um estudo montado pelo nosso irmão Sérgio, que está aqui do meu lado. Fala aí, irmãos. Foi ele que, pela benevolência e a graça de Al, nos trouxe esse estudo, né? Colaborou conosco nisso. Estamos aqui gravando para passar para os irmãos. Então, meus irmãos, vamos dar início. Vamos examinar as escrituras. Quero que os irmãos peguem as suas escrituras em mãos. Aqui eu estou usando a colinha, né? O celular, que era tudo anotadozinho aqui, para facilitar a gravação. Eu peço que os irmãos acompanhem as escrituras, tá certo? Abra suas escrituras em Atos dos Apóstolos, Atos 7:47. Foi Salomão, porém, que lhe construiu uma casa. Então, em 1 Reis, abra 1 Reis 8:27, está escrito assim: mas será verdade que que o Criador, que como você, irmão de denominação, chama de Deus, habita com os homens nessa terra? Mas será verdade que o Altíssimo habita com os homens nessa terra? Salomão se perguntando a si mesmo, refletindo, quando ele construiu o templo. Se os céus e os céus dos céus não te pode conter, muito menos esta casa que construí. Salomão estava se perguntando, se questionando, né? Vendo o que ele viu ali, se perguntando, mas será mesmo que essa casa vai te conter? Sendo que nem os céus, toda a grandiosidade do universo não pode conter a tua majestade, a tua gloriosa presença, quanto mais uma casa de pedra que eu construí para ti. É para se pensar, não é, amado? Vamos ver mais algumas passagens. Abre em Atos 7, 48 e 50. Vamos para Atos. Entretanto, o Altíssimo não habita em obras de mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrato de meus pés. Que casa me construireis? Diz o rei. Ou qual será o lugar do meu repouso? Não foi a minhas mãos que fez tudo isto? Tremendo, né, meus irmãos? Aleluia. É tremendo demais, meus irmãos. Então vemos claramente aqui em Atos 7, 48 ao 50, que o Altíssimo não habita em obras feitas por mãos humanas. Então como pode o Altíssimo habitar na tua igreja de pedra? Onde tu vai? Aí os irmãos falam, vamos para a casa de Deus. Sendo que o Altíssimo não habita em templos por obra feita por mãos humanas. Será mesmo, amado, que ele só vai te ouvir naquela igreja, naquela denominação de pedra? Será mesmo que é só ali que tu vai sentir a presença dele, a unção? Só é ali que tu pode congregar com teu irmão, dividir conhecimento e aprendizado, só é ali. Vamos ver mais pra frente que as escrituras nos mostram, viu? Como está nos mostrando, não é? Em Isaías, Ishaial 66, do 1 ao 2, fala justamente dessa passagem dos apóstolos. Assim diz o Criador: o céu é meu trono, e a terra os cabelos de meus pés. Que casa haver de me fazer? Que lugar para o meu repouso? Tudo isto foi da minha mão que fez, tudo isto me pertence, oráculo de Al. Eis que para aqui estão voltados os meus olhos. E Al falando, o Criador: eis para quem está voltados os meus olhos. Para o pobre e para o abatido, para aqueles que tremem diante da minha palavra. Aleluia, meus irmãos. Está vendo para quem está voltado os olhos de Al? Os olhos de Al, do Altíssimo Criador, não está voltado para a tua denominação. Ele não está olhando para aquele templo de pedra, aonde ali há ensinos de enganações, a mentira, a falácias, e não só prega aquilo que tu queres ouvir, e não aquilo que o Altíssimo quer passar para o teu bem, para ti, para a tua salvação. Não prega arrependimento, amado irmão. Só prega dinheiro, riquezas,
O crente só vai ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos. E o Evangelho não se baseia nisso, meus irmãos. Não é essa a genuinidade do Evangelho. Não é essa a essência do Evangelho, meu querido. Então, os olhos de Yahweh, do Criador, é direcionado para os pobres e abatidos, para aqueles que tremem diante da sua palavra. Aleluia, meus irmãos. Espero que os irmãos tenham entendido até aqui. Bora para mais uma. Continuando no livro de Atos. Atos 17, versos 24 ao 25. Está escrito assim: O Altíssimo que fez o mundo e tudo o que nele existe, o Rei dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Ele que a todos dá vida, respiração e tudo mais. Aleluia. Louvado seja o dos exércitos, meus irmãos. É tremendo demais. Lembrando que aqui eu estou falando a passagem do início, falando Altíssimo, Yahweh, porque na sua Bíblia certamente vai estar Senhor ou Deus. E eu não vou usar blasfemar o nome do Criador ou desafiá-lo sabendo da verdade, meu amado. Então, sempre que eu falar o Altíssimo, o Eterno, o Criador, ou até mesmo o nome dele, Yahweh, saiba você que eu estou referindo àquele que você conhece por Deus. Tá certo? Então, irmão, é tremendo. Veja, se é ele é o Criador que nos dá tudo que nós necessitamos, irmãos. Então, o que o homem faz? O homem inverteu essa realidade, meus irmãos. Os enganadores. O Altíssimo não precisa de você para nada. Ele não precisa ser servido por suas mãos ou mãos de qualquer um de nós humanos. É Ele que tudo nos dá. Nós que dependemos de tudo dele. E não que ele dependemos de tudo nosso. Nós que dependemos dele, irmão, para respirar, para andar, para se levantar, para comer. Ele faz brilhar o sol sobre justos e injustos. E não nos cobra nada. Aleluia, meus irmãos. Caríssimos irmãos, agora que vimos que, com base nas Escrituras, ficou mais do que claro, né? Que o Criador não habita em templos construídos por mãos humanas ou casas de pedra, que muitos chamam de igrejas, como vimos acima, nem muito menos o nosso Criador é servido por mãos humanas. Irmão, uma curiosidade talvez você não saiba. O nome igreja, o significado de igreja, é aqueles que são chamados para fora. Já pensou? Igreja é aqueles que são chamados para fora. E você dentro das denominações, né, meus irmãos? Sendo enganado. Tá vendo, meus irmãos? Aleluia. E ao revela, meus irmãos. O Altíssimo revela. O Altíssimo está falando com o seu povo nesses últimos dias, meus irmãos. Porque se o Altíssimo não habita por templos feitos por mãos humanas, e você insiste em ir para as denominações, meus irmãos, não faça isso. Porque na palavra manda você sair de dentro das denominações. O Altíssimo não está com os olhos voltados para aquele local, meus irmãos. Eu sinto muito em falar isso para você. Pode ser duro para você agora, mas o Altíssimo vai te revelar, meus irmãos. Dê ouvidos para ele. Dê ouvido para a sua palavra. Não dê ouvido para o seu líder religioso. Porque tudo que o líder religioso fala para você, você aceita. Mas o Altíssimo vem com a palavra dele genuína e te oferece tudo de graça, tu não recebes. Mas o teu líder religioso, o mercenário que é pago, assalariado, para falar aquilo que tu quer ouvir, tu aceita de bom grado. Abra seus ouvidos, meus irmãos. Desperta, tu que dorme. Vamos continuar, meus irmãos. Então, irmão, você deve estar se perguntando, mas o templo de pedra não é a igreja? O que é a igreja, afinal? Onde eu vou orar agora, né? Onde eu vou congregar, meu irmão, com meus irmãos agora? Onde é que eu vou congregar com meus irmãos, me reunir com eles? Simples. Simples. A resposta vai vir já para você. Vejamos agora onde a igreja primitiva se reunia. Tem na Bíblia, irmão. Está na palavra isso. Em Romanos 16, 5. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, começa assim, ó. Saudai também a igreja que se reúne em sua casa. Está aí a resposta, meus irmãos. Saudai meu amado Esperneto, primícia da Ásia para o Machia. Próximo, 1 Coríntios, meus irmãos, 16 ao 19. Está assim, saudai-vos as igrejas da Ásia.
Enviai-vos efusivas saudações do rei Áquilas e Priscila, com a igreja que se reúne na casa deles. Tá vendo, irmão? Aqui está mostrando sempre que a igreja se reunia na época a igreja primitiva se reunia, né, pelos apóstolos nas suas casas e não nos templos. Vamos ver mais uma passagem. Colossenses 4,15. Saudai os irmãos de Laodiceias e Ninfas, bem como a igreja que se reúne em sua casa. Mas Filemão, versículo 1, versos do 1 ao 2. Paulo, Shaul, prisioneiro do Machia e Alcha, o Salvador, e o irmão Timóteo e Filemão, nosso muito amado colaborador, a nossa irmã Árpia, ao nosso companheiro de almas, Arquipos, e a igreja que se reúne na tua casa. Agora ficou claro, com base nas escrituras sagradas, que a igreja primitiva se reunia em casas, um dia na casa de um irmão, um dia na casa de outro. Caríssimo e amado irmão e amada irmã, não se sinta triste agora que você está saindo do engano, meu irmão, está descobrindo as verdades. Líderes e pastores corruptos, vocês estão se livrando deles, eles nunca vão te falar isso, eles nunca vão pregar isso para vocês, porque eles querem que as suas denominações fiquem cheias, para arrancar o teu couro, dizendo que tu tem que pagar, tu tem que dizimar. Tem que pagar o dízimo, porque se tu não dizimar, tu está roubando ao Altíssimo. Sendo que o Altíssimo não é servido por mãos humanas, meus irmãos. Vocês estão entendendo agora? Sinta-se livre para sair dessa Babilônia, confusão. Não fique triste, querido. Pelo contrário, amado. Busque com fervor, com todo o teu coração, mais e mais a verdade. No livro de Mateus, Matitial, Mateus 7, do versos 7 ao 8, está escrito assim: Pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e vos será aberto, pois todo o que pede recebe, e o que busca acha, e o que bate se lhe abrirá. Então você tem que pedir, meu irmão. Você não precisa de alguém para interceder por você, porque quem intercede por você é Yahshua. Ele que é o nosso, que leva nossas orações ao Pai. Tu tem livre acesso ao trono do Pai. Busca a verdade, né? Busque a verdade. Você pode orar de qualquer lugar que ele te ouvirá. A palavra manda tu entrar no teu quarto, trancar a tua porta e orar em secreto. O teu Pai que está em secreto ouvirá. Não faça como os hipócritas que oram de pé nas sinagogas para todo mundo ouvir, buscando ser vistos por homens, buscando glórias de homens. É o contrário do que manda a palavra, meus irmãos. É o contrário do que o nosso Salvador nos ensinou. Não faça isso, busque a verdade. Agora vamos ver nas Escrituras Sagradas o que é o verdadeiro templo e morada do Altíssimo. Abra sua Bíblia em Coríntios 3,16. Está escrito assim: Não sabeis que sois o templo de Yahweh, do Criador, e que o Espírito do Altíssimo habita em vós? Então você está vendo o que é a igreja de verdade e aonde o Criador habita. Continuando ainda em Coríntios 3,17, dando continuidade ao versículo: Se alguém destrói o templo de Yahweh, o Criador destruirá, pois o templo de Yahweh é santo, e esse templo sois vós. Sois vós, é você, meu irmão, sou eu. Não podemos danificar a casa do Altíssimo, pichar o templo, embebedar o templo, manchar, sujá-lo, meu irmão, porque o Altíssimo habita em você. Busque se limpar. Aquele que está limpo, limpe-se mais, a palavra diz. Mas aqueles que estão sujos, suje-se mais. A palavra sempre nos adverte, meu amado. Vamos continuar. Vimos agora que o templo e morada do Criador somos nós, meus irmãos. Se você abrir em 2 Coríntios 6,16, vai estar assim: Que há de comum entre o templo de Yahweh e os ídolos? Ora, nós que somos o templo do Altíssimo vivo, olha que tremendo. Como disse o próprio Yahweh, em meio deles habitarei, e caminharei, e serei o seu Criador, e eles serão o meu povo. Onde está a diferença aí entre os ídolos e o Altíssimo? É que o Altíssimo é vivo, meu amado, aleluia. Os ídolos não podem te ouvir, não podem te responderem. O Altíssimo habita em meio do seu povo, meu amado. Os ídolos não habitam no nosso meio.
Yahweh caminha com seu povo. O Altíssimo vive dentro de você, meu querido, dentro de mim, dentro de nós. Nós somos a igreja dele. Temos que nos purificar, buscar, exaltá-lo, louvá-lo, meu amado. É tremenda a palavra do Altíssimo, aleluia. Então agora você sabe que igreja não é um templo, não é uma casa construída por mãos humanas de alvenaria. A igreja somos nós, somos a igreja viva. Vimos a diferença entre a igreja de pedra e a igreja viva. Vimos que a palavra igreja significa chamados para fora. Aqueles que são chamados para fora. E que o Altíssimo, a diferença entre o Altíssimo e os ídolos. O Altíssimo é vivo, é eterno. E os ídolos não, são inúteis. Não são vivos, são forjados, são falsos, mano. O Altíssimo vive dentro de nós, aleluia. Agora, vamos com a oportunidade. Dentro do cristianismo, existem várias divisões, várias seitas, existem vários partidos, assembleianos, presbiterianos, batistas, igreja luterana e outras. Cada uma dessas é uma seita, são partidos dentro do cristianismo. Você não pode pertencer, querido, a nenhuma delas. A Bíblia diz que não devemos tomar partido de ninguém. Devemos tomar partido ou servir só por Yahshua Mashiach, nosso Salvador. Temos que levar só o nome dele, que é a base de toda a igreja. A igreja é edificada no fundamento, que é o nome de Yahshua Mashiach. Nós não podemos lançar outro fundamento do qual o Yahweh já lançou, meu querido. Hoje muitos dizem, eu sou da Assembleia. Outros dizem, eu sou presbiteriano. Outro, eu sou luterano. É a mesma coisa que dizer que você é seguidor de Martinho Lutero, ou seguidor daquele pastor que fundou aquela igreja. É a mesma coisa, amado. Isso é idolatria. Você não pode seguir a homens. Só há um homem a ser seguido, que é o nosso modelo, é Yahshua Mashiach. É o homem que está glorificado à direita do Pai. Aleluia. Em Apocalipse, irmãos, 12:4 diz que Satanás arrastou uma terça parte das estrelas, ou seja, anjos. Estrelas no céu é representado por anjos, são anjos. Nesse versículo mostra que o maligno foi o primeiro a causar uma divisão. Satanás fez uma rebelião nos céus, reuniu vários anjos e se levantou contra seu pai, porque ele queria usurpar o trono de Yahweh, queria receber adoração no lugar do pai, meu querido, viu? Então ele foi o primeiro a causar divisão, primeiro partido. Esses homens que se dizem de pastores, querido, que estão criando denominações, eles estão sendo usados pelo maligno para dividir o corpo de Yahshua, porque Satanás trabalha para esconder o nome de Yahweh e de Yahshua, para negar o sacrifício de Yahshua, sujar o sacrifício de Yahshua. Ele quer apagar o nome de Yahshua da história. Então ele trabalha com engano, irmão, com engano, ele engana o povo. Como é que ele vai enganar você? Fazendo você blasfemar o nome do Altíssimo, blasfemar o nome do filho dele, chamando o filho dele de porco, chamando o criador Yahweh de Baal, que é o Senhor. Porque o que nós vivemos hoje, irmão, a verdade é essa. Nós não vimos nem o nome de Deus mais saindo da boca dos nossos irmãos evangélicos. Até o nome de Deus, que é pagão, eles esqueceram, porque nós que vimos falando aí é Senhor, Senhor para um lado, Senhor para o outro, é a paz do Senhor. Senhor não é nome. Senhor é o título de Baal. Senhor é Baal. Veja nas suas Bíblias de rodapé, na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia revisada e corrigida Almeida, que tem rodapé de estudo. Veja lá quem é o Senhor. O Senhor é Baal, meu querido. Qualquer dicionário, né? Qualquer dicionário você veja. Está na internet, pesquise quem é o Senhor. Senhor é Baal, meu amado. Então nós temos que dar esse nome. Não chamarás mais o criador de Baal. Porque até em Oséias tem essa passagem. E naquele dia, meu povo, não me chamarás mais de Baal, meu Senhor, e sim de meu esposo, de meu marido. Porque o Altíssimo vai purificar os nossos lábios. Aleluia. Então, meus irmãos, Yahshua Mashiach, vamos continuar, né? Esse é o nome do nosso Salvador. Esses homens que se dizem pastores, que estão criando denominações, eles estão sendo usados pelo maligno para dividir o corpo de Yahshua. A terra, a igreja do Mashiach, não é como na política, onde pode haver partidos. Pelo contrário, a igreja tem que ser unida, pois ela é o corpo do Mashiach, e no corpo não pode haver divisões. Na Bíblia diz que não pode ter partido nem seita. Satanás foi o primeiro a criar uma seita, uma divisão no céu, arrastando consigo uma terça parte dos anjos. A Bíblia diz que tomar partido por alguém, ele se torna cúmplice do pecado de divisão do corpo do Mashiach.
E quem divide o corpo de Yahushua será destruído. Então nós não podemos dividir o corpo do Mashiach. Temos que, pelo contrário, temos que juntá-los. Sermos como um feixe de trigo, como diz uma irmã querida, né? Que nós temos que ser um feixe de trigo amarrados, unidos, meus irmãos. E o que esses pastores fazem, esses líderes religiosos, é abrir denominações, dividindo o corpo do Mashiach, pegando o feixe de trigo, desamarrando nó e espalhando o trigo por toda parte. Estão dividindo o corpo de Yahushua. E eles vão pagar. Não faça parte desse complô de dividir o corpo do Mashiach, meus irmãos. E no livro de Lucas 11, 17 ao 19, o Salvador mostra que todo o reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas. E a igreja e o reino do Mashiach na terra, como pode ela estar dividida contra si mesma? Sendo que um reino dividido contra si mesmo, ele vai à ruína, é destruído. Como pode a igreja se dividir e ser contra ela mesma? Então, por isso, não existe nós ter várias denominações. Nós temos aqui mesmo com o Espírito Santo. Há dezenas de denominações religiosas, em uma única rua, sendo que a igreja é uma só. Em toda a cidade, a igreja representa uma só. Não tem para que haver dezenas de denominações religiosas, sendo que a igreja, que eles pregam a mesma palavra. Eles dizem que pregam a mesma palavra, o mesmo Criador, e se dividem entre eles. Como pode isso, meus irmãos? Não pode subsistir. Nenhuma unida. Entendeu, meus amados? A cabeça da igreja é Yahushua. Não é pastor nem líder religioso. Não foi ele que deu a vida para você no madeiro, não. Foi Yahushua. Porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Pergunta ao seu pastor, será que seu pastor daria a vida por você? Acho que não, viu? O Salvador nos mostra que até os demônios estão unidos para destruir os crentes, mas infelizmente os crentes estão divididos entre si, infelizmente, com brigas e disputas, para ver qual é a melhor denominação. Uma denominação não pode gerar uma unidade, jamais, jamais. Ela só pode gerar mais divisões, uma saindo dentro da outra. Denominações não são da vontade do Criador. O Criador não mandou ninguém abrir denominações, templos. O Criador não falou, vai pelo mundo aí e abre igrejas aí a bambão, a todas as direitas. O Criador não falou, né? Vai aí, pega um serrote e esquarteja o corpo do meu filho. Né? Nunca. Pelo contrário, Yahushua falou, vai pelo mundo inteiro levar as boas novas e ao arrependimento. Ele não mandou abrir denominações. Quer que você se arrependa, seja emergido no nome dele, para que tu seja salvo, seja remido, limpo do teu pecado. Denominações são facções, seitas, divisões, partido tomado, e não podemos tomar partido por ninguém. Devemos tomar partido só com Yahushua, nosso Salvador. Devemos servir a Yahushua. Você não pode servir a dois senhores, a dois patrões. Você não pode ter dois patrões, você pode servir a um. Ou tu és de Al, ou tu és do mundo. Abre 1 Coríntios 10, 11 ao 13. Vemos que tem que haver uma união e não divisão. Então, os irmãos têm que ser unidos, meus irmãos. Temos que ser unidos no corpo, como estava acontecendo. Eles estavam se dividindo, tomando um partido, formando facções. A cidade de Corinto, os irmãos de Corinto, irmãos, estavam tomando partido naquela época. Dizendo, eu sou de Apolo. Outro vinha e dizia, eu sou de Pedro. Não, eu vou seguir Paulo. E o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ouvindo isso, se repreendeu. Você estava formando a denominação, né? Tomando partido. Eles estavam lançando outro fundamento, outros nomes, sendo que a igreja tem que ser levantada, edificada no nome do Mashiach, de Yahushua. Esse é o único nome que a igreja tem que ser fundada. E se você fundar a sua igreja, a sua fé, num amontoado de areia, a sua casa, certamente ela vai à ruína. Mas todo aquele que funda a sua casa na rocha, a rocha representa Yahushua. Essa é sólida e não pode soprar ventos, tempestades, que você não cairá. Então a igreja tem que ser edificada no fundamento, no nome de Yahushua. Em 1 Coríntios 12, 25, para que não haja divisão no corpo, abra lá você ver, meus irmãos. Mas como haverá uma união no corpo, se os crentes estão divididos em várias denominações pela cidade, um braço em um lugar e a perna em outro lugar, e pés bem longe, os membros tudo dividido, meu querido.
distante um do outro, sendo que tem que haver união. Todos os irmãos têm que se unirem, haver somente uma grande assembleia. Assembleia não é a igreja Assembleia não, que eu estou falando não, viu, meu querido? É a união, é a congregação com os irmãos. Os que se dizem pastores se assemelham a um açougueiro, mutilando e partindo o corpo do Machia. Os presbíteros devem funcionar como juntas. A junta deve ligar os membros uns aos outros. E quem são as juntas no livro de Efésios? São os presbíteros, meus irmãos. Os presbíteros tinham a função de juntar o povo do Altíssimo, ser o ligamento que junta toda a igreja, meus irmãos. E o que nós fazemos hoje, os presbíteros não fazem isso. Pelo contrário, estão servindo de açougueiros, mutilando o corpo do Machia, dividindo o povo, lutando um contra o outro, querido. Em vez de se unir os membros, eles estão dividindo o corpo do Machia como um açougueiro, criando facções e seitas e partidos. No livro de Judas 19, são estes os que causam divisões, estes seres psíquicos, que não têm o Espírito. Leia Judas 17, 19 e Judas 12. Abra sua Bíblia em Judas 17, 18 e 12. Leia 1 Coríntios agora, irmão. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 11. O fundamento que é falado em 1 Coríntios 10, 11 é o nome do Machia, do Salvador. E ninguém pode colocar outro fundamento, ou seja, você não coloca outros nomes, outros fundamentos além do nome do Salvador. Você está fora. Não podemos lançar outros nomes em uma cidade, nem podemos levar outros nomes para uma cidade, ao não ser o nome do Salvador. Quando alguém tenta levar o nome da sua denominação, esse alguém está lançando outro fundamento, como estavam fazendo em Coríntios, ao dizer: venha para a Batista, venha para a Assembleia de Deus, que é o mesmo que Zeus, né, o ídolo grego pagão. Eles estão lançando outro fundamento, ou seja, formando facções e partidos e divisões. Em Apocalipse 18 ao 4, a palavra fala: sai dela, povo meu. Falando claramente, você sair do meio das denominações, é sair das denominações, meus irmãos, desse sistema babilônico, da Babilônia, da confusão. Sai dela, povo meu, para não seres cúmplices, nem participante dos seus pecados e flagelos. E todo aquele que se recusa a deixar sua denominação, a continuar perecendo no erro, será castigado com aquela Babilônia, com a grande prostituta. Entendeu, meus irmãos? Então você não pode fazer parte de uma denominação. Então, meu querido, eu espero que você, amado, tenha entendido esse estudo, que a benevolência dial, né, através da benevolência dial, você tenha entendido, meus irmãos, e tenha absolvido, retido o que é bom, meus irmãos. Que o Espírito dial toque no teu coração, te dê curiosidade de tu buscar mais. Busque, estude, não só na palavra, na Bíblia, mas em outras fontes, meus irmãos. Tem aí a internet para você pesquisar, dicionários, tem vários meios para você estudar. Então, fiquem todos na benevolência e na paz de dos Exércitos. Um excelente final de semana e um feriado de paz e de benevolência na vida dos irmãos. Que seja, meus irmãos. Louvado.